A morte de Minato Namikaze foi a causa de várias consequências que o mundo ninja sofreu. Desde a infância nada boa do Naruto e seu não explorado talento, até a causa da Quarta Guerra Mundial Ninja. Então, o que realmente teria acontecido se Minato e Kushina não precisassem se sacrificar? Porque se a gente olhar com calma, nenhum dos dois realmente precisaria ter se sacrificado para salvar a vila ou selar 9 caudas no Naruto. O Minato só tomou aquela decisão porque ele não fazia ideia de um detalhe que mudaria tudo. Se a biju extraída de um Jinchuri que fosse selada nele de novo, a pessoa não morreria. E a Kushina, mesmo fraca pelo parto e pela extração da Kyuubi, poderia voltar ao normal pouco depois de receber as 9 caudas outra vez. Ela era uma Uzumaki pura, com reservas absurdas de vitalidade. E também, até o Naruto sobreviveu na mesma situação lá na guerra, mesmo herdando bem menos dessa resistência. E isso que ele estava morrendo muito rápido. Então, na prática, a sobrevivência dela seria praticamente garantida, e o Minato não precisaria se sacrificar. Até mesmo as correntes da Kushina já segurava a Kyuubi, então não era muito problema. Só faltava mesmo seguir o plano que ela mesma apresentou, manter a Kurama selada de novo dentro dela. Com essa única mudança, se tivessem confiado na ideia da Kushina, os dois continuariam vivos. O Naruto cresceria com o pai e a mãe e toda a parte emocional da história mudaria. Então, pensando assim, o sacrifício do Minato foi a decisão que acabou levando à morte deles. E, como efeito cascata, foi criado todos os futuros problemas. Mas tudo bem, isso já ficou claro. Então vamos ao ponto principal. Quais seriam as mudanças na história se o Minato tivesse sobrevivido? Não é difícil perceber que o Hiruzen, ele não precisaria ter voltado ao poder como Hokage, já que o Minato continuaria como Hokage. Então, tirando ele, já eliminamos um dos problemas centrais. A gentileza excessiva que ele tem, por mais nobre que possa ser, acabou sendo um erro. Por causa dessa postura, o Danzo e outros líderes ganharam liberdade para agir como quisessem, o que basicamente causou dezenas de problemas depois. Então, com o Minato no comando, a influência do Danzo e os anciões seria bem menor. Ele não os eliminaria nem os afastaria por completo, porque ainda assim eles eram importantes, mas dificilmente deixaria que interferisse nas decisões envolvendo os Uchihas. E como o Minato enfrentou diretamente o maior responsável pelo caos que liberou a 9 caudas, o poder de fala dele seria bem maior que o esperado, já que ele viu o principal causador disso. E bem, naquele momento, não havia nenhum outro Uchiha capaz de replicar as habilidades do Obito mascarado. Não tinha ninguém com teletransporte ou intangibilidade. Então isso já inclinaria o cenário a favor do Minato e reduziria enormemente a chance de um massacre do clã Uchiha. E mesmo que nós possamos não saber exatamente qual era sua relação com o Fugaku, o mais lógico é pensar em uma relação formal entre líderes, já que o Minato como Hokage, tendo que fazer basicamente tudo, e o Fugaku como chefe dos Uchihas e líder da polícia de Konoha, qualquer decisão importante, teria que ter um diálogo direto entre os dois. E como o Minato não tem qualquer preconceito contra Uchihas, ele não permitiria que fossem empurrados para longe. Além disso, com Itachi, Nambu e no mesmo time do Kakashi, a própria rede de informações de Konoha, ou no caso do próprio Minato, teria um entendimento mais amplo sobre os Uchihas. Com o Itachi sendo totalmente leal à vila e ao Minato consequentemente, ele poderia investigar e tentar descobrir alguém dentro do clã com as habilidades do mascarado que invadiu Konoha. E, no fim das contas, isso tudo nos leva a uma conclusão quase que inevitável. O clã Uchiha não seria exterminado. O Minato não deixaria isso acontecer, nem que precisasse isolar o Danzo para fora da vila. Ele, o Minato, provavelmente trabalharia com o Fugaku para reposicionar os Uchihas, talvez aproximando eles do centro da vila e reduzir a tensão que poderia fazer acontecer o golpe de estado. E, como o Minato era respeitado pelo povo, isso reforçaria a imagem de que os Uchihas não representavam ameaça alguma. Com essas mudanças, já dá pra ver que o poder da Folha não cairia. Na verdade, seria ainda maior que no canone. O Minato estaria vivo, o Hiruzen estaria vivo, os Uchihas estariam vivos e Kushina estaria vivo com a 9 caudas. Parece perfeito até demais. Então, quanto tempo será que isso vai durar? Então, juntando todas essas mudanças, dá para saber muito bem que o Sasuke teria uma infância inteira intacta ao lado da família. Sem aquele trauma do massacre, ele não cresceria sendo obcecado pela vingança. Isso acabaria deixando o vínculo dele com Naruto depois muito mais estável desde o começo. O Shizui continuaria vivo junto ao Itachi, com os dois ainda atuando na vila como ninjas de elite. O Itachi ele não despertaria o Mangekyo daquela forma e nem despertaria tão cedo, e como o Minato resolveria o problema político sem sangue derramado, o Shizui não teria qualquer motivo para se jogar do penhasco. E isso acaba nos levando ao ponto que todo mundo quer saber, o Naruto. Porque, sejamos sinceros, ele nunca foi sem talento. O problema sempre foi a falta de treinamento precoce dele, a falta de orientação que ele nunca teve e todo o trauma que ele teve por passar por uma infância isolada. Mas como é que ele não teria esses problemas, na verdade ele seria até amado pela vila por ser filho do Hokage, o Naruto poderia finalmente ter um treinamento adequado desde criança e mostrar o potencial dele. Afinal, ele tinha Kushina ali, então ela iria treinar ele desde cedo, e eu não acho que ela seria gentil com ele. Ela realmente colocaria ele para treinar de verdade. E esse tipo de mentalidade e treinamento, e finalmente uma família que gosta dele, o Naruto iria ter uma mudança de personalidade. Ainda seria parecido com a Kushina, ou no caso com a personalidade que conhecemos dele, mas teria traços do Minato quanto mais crescesse. Afinal, ele já tem. Quando o Minato e o Naruto ficam envergonhados, eles basicamente agem quase que da mesma forma. Então é só imaginar o próprio Naruto, só que menos barulhento e ingênuo.
Sua ideologia seria mais alinhada de seus pais, o que poderia levá-lo a ser um shinobi que lida com o inimigo de forma muito mais letal do que o Naruto original. Então acabaremos tendo um Naruto como o do livro do Jiraiya, que é o que a maioria imagina em como seria o Naruto se fosse um Jounin. Ele também não dependeria do discurso no jutsu dele. Eu vou aproveitar e já falar do Sasuke junto, porque um influencia o outro. No caso do Sasuke, ele teria uma família para treinar ele quando pudessem. E bem, uma mente saudável, porque ele nunca teve isso durante mais de 10 anos da vida dele. E claro, quem treinaria ele às vezes seria o Itachi, que agora não iria se afastar do garoto para não envolver ele nos problemas do clã. E também o pai dele iria o treinar. Com o Sasuke evoluindo cedo e sem a pressão de uma guerra civil nas costas do líder dos Uchihas, o Fugaku seria mais próximo do filho mais novo, do jeito dele, mas ainda presente. Então a habilidade com shurikens, taijutsu, ninjutsu, talvez até genjutsu, o Sasuke melhoraria desde cedo. E com o Naruto como o rival direto, o rival à altura, ele treinaria ainda mais para não ficar para trás, porque aqui o Naruto realmente ficaria no nível dele. Ele treinaria com a Kushina e, quando possível, com o Minato. O Minato ainda encontraria algum momento para ensinar algumas coisas ao Naruto, pode ser o Rasengan ou até mesmo o Hirashin. E como o Naruto não teria o problema de controle de chakra dele, ele seria muito mais equilibrado e aprenderia mais rápido. Pode ser que o Hirashin ainda seja muito avançado para ele, mas no Shippuden isso não é impossível. Então eu só consigo pensar no Naruto e no Sasuke ainda na Academia Ninja, tendo um nível de um Genin, o que é um nível bem alto, porque não iria demorar muito para eles terem nível de Chunin, ainda mais o Sasuke quando ele despertasse o Sharingan. E a evolução do Naruto seria interessante porque ele não dependeria de nenhum atalho da Kurama. Tudo que ele teria seria vindo totalmente dele mesmo. E claro, tudo isso considerando que o Naruto não teria qualquer tipo de herança genética, ou no caso, pouca dela, que é a mesma coisa do original. E bem, algo que mudaria também seria o incidente do sequestro da Hinata. Com o Minato nativo e muito vivo, a Vila da Nuvem não teria feito isso, porque o quarto Raikage sabe muito bem que o Minato é e não gostaria de ter uma guerra com ele. E bem, consequentemente, o Hisashi não precisaria morrer, melhorando assim a infância e a personalidade do Neji, que seria até mesmo mais amigável com a Hinata e não teria a visão de destino dele. Basicamente, seria ele do Shippuden, só que não tão maduro por ainda ser muito novo, o que só nesse ponto já daria algumas voltas em tudo, porque a Hinata não seria excluída pelo pai nem pelo Neji, assim ela não seria tão tímida quanto no original, já que me parece muito que ela ficou assim graças não só ao pai dela, mas também ao Neji. E como aquele seria mais de boa com ela, ele não faria nada de errado. Então, assim, teríamos uma Hinata sem um complexo de culpa ou inferioridade causado pela tragédia. Teria motivações mais claras, como tornar-se uma ninja poderosa e uma líder responsável para o clã Hyuga. Mas bem, vamos para as partes legais e rápidas que queremos ver com essas mudanças. Porque muita gente deve estar interessada em como seria se o Minato estivesse na vila quando o Pen atacasse. Mas vamos passar pelo Naruto clássico primeiro. Com um time 7, o Minato colocaria o Kakashi para cuidar do Naruto e do Sasuke. E o Kakashi estaria um pouco menos depressivo, já que o mestre dele estaria vivo dessa vez. E, naturalmente, o time 7 passaria no teste dos sinos. Porque se no canone passaram, aqui seria o mesmo. O nosso Naruto Namikaze aqui e o Sasuke seriam mais parceiros do que rivais. Então a sinergia deles existiria aqui desde cedo. Por isso ainda faria a missão no País das Ondas, só que com muito mais chance de vitória. O Naruto não atrapalharia as estratégias, ele na verdade ajudaria nisso, e o trabalho em equipe funcionaria. Mesmo com eles sendo pegos pelo jutsu do Haku, eles, com 100% de certeza, aguentariam lá dentro tempo suficiente para que o Kakashi matasse o Zabuza, porque o Haku não iria nem perceber o que estava acontecendo. Com tudo estabelecido, pelo menos nesse início, o exame Chunin que viria depois não se torna tanto assim aquele caos que vivemos no canone. Aqui ele vira quase que uma amostra da superioridade avassaladora de Konoha se comparada à proteção. Com Minato no comando, qualquer um que ousasse tentar algo ali, teria que lidar com tudo isso. E claro, todos do time de Konoha mostrariam mudanças bem claras, principalmente por causa do Naruto, mas não tudo por causa dele. Porque como o Naruto ainda é o Naruto, fazer amizades com o Choji, Shikamaru, Hinata e até o Kiba não seria algo estranho, ainda mais quando eles não têm motivos para se afastar dele. Mas enfim, indo para os testes, esse primeiro não mudaria nada. Então o time 7 e todo o resto passam sem problemas. Mas na segunda parte, já na floresta, o Orochimaru ainda se infiltraria. Só que, com o Itachi vivo, o Shisui vivo, o Fugaku vivo, o Orochimaru não teria por que querer só focar em um jovem Uchiha. Mas infelizmente para ele, se tentasse atacar, ele teria que recuar rápido depois de colocar a marca da maldição no Sasuke. Porque se ele ficasse mais tempo, não iria demorar para alguém perceber que ele estava na Floresta da Morte. Então a floresta serviria apenas para fazer toda a vila se preparar ainda mais, porque as preliminares aconteceriam com apenas algumas mudanças, sendo o Naruto ganhando mais belamente contra o Kiba, porque seria muito injusta a luta deles. E também, a luta da Hinata contra o Neji não teria acabado com a Hinata quase morrendo, mas ainda assim, o Neji iria ganhar. A partir daí, o Orochimaru ficaria em perigo real, porque ele seria caçado por ambos, incluindo o Itachi e o Shisui.
E não é uma boa ele ser perseguido por eles depois de mexer com Sasuke. Mas enfim, teria acontecido aquilo do Naruto encontrando o Jiraiya, mas serviria mais como conversa e aperfeiçoamento do que o Naruto já tinha, porque ele já teria tudo que o Jiraiya poderia ensinar nesse curto tempo. Enquanto isso, o Sasuke treinaria com Kakashi, focando em Taijutsu, velocidade e no uso seguro do Chidori, como no Kanone, mas sem aquela tensão toda. O Gaara também não procuraria o Sasuke antes da luta, porque não veria nele uma próxima vítima. O duelo Naruto vs Neji ainda existiria, porque é um clássico. O Neji, com um pai vivo, não estaria destroçado por dentro. Ele ainda seria talentoso, orgulhoso e competitivo. E ainda assim, o Naruto derrotaria por causa principalmente do Rasengan, que superaria o Kaiten do Neji. Agora, Sasuke e Gaara seria uma luta muito equilibrada inicialmente. Uma hora o Sasuke batia, no outro o Gaara apanhava. Isso até ele começar a usar o Shukaku, que sinceramente não é surpresa o que vai acontecer. No momento em que o Orochimaru começasse a invasão, ele já estaria encurralado pelo Itachi ou já seria pego pelo próprio Minato. Realmente não importa o que o Orochimaru fizesse naquela curta distância, o Minato iria reagir àquilo. E como a vila estaria reforçada por Uchihas, incluindo Fugaku com Mangekyou, a invasão não iria durar muito. E mesmo que o Orochimaru invocasse os antigos Hokages via Edo Tensei, o Minato encerraria tudo antes da situação piorar. E assim o Orochimaru seria derrotado sem ser morto, juntamente com Kabuto. E o Gaara que estaria aqui também seria derrubado rapidamente, antes mesmo de se transformar por completo. Isso pelo duplo Naruto e Sasuke ainda na arena. O Naruto meio que impediria o Gaara de fugir, porque ele teria saído sozinho do Genjutsu que o Kabuto tinha colocado em todo mundo. E ele foi pra cima do Gaara porque ele queria enfrentá-lo pelo que aconteceu com Lee, e o Sasuke só seguiria a luta ao ver o Naruto aparecendo. E o resultado no final então seria uma invasão que terminaria em minutos, com poucas baixas pro lado de Konoha. E como quase todos os problemas do Naruto clássico foram evitados, porque o Hokage não morreu, assim fazendo com que o Naruto e Jiraiya não precisassem buscar a Tsunade, e a Akatsuki não iria a Konoha, porque o Itachi não teria entrado nela. Também sem tragédias nesse final, porque o Sasuke não teria motivo para deixar a vila. A família dele estaria viva, ele teria vínculos e objetivos saudáveis. O plano original de treinar com o Orochimaru para matar o Itachi não existiria, já que o Orochimaru estaria preso e o Itachi vivendo em paz. Com isso, nada do arco da Tsunade aconteceria, nem a primeira aparição da Akatsuki, nem a briga no hospital e nem o resgate ao Sasuke. O que já nos faz pular para o Shippuden. Nesse ponto, o Naruto teria um salto absurdo graças à presença do Minato. Ele não viajaria com Jiraiya porque não há necessidade alguma, já que treinar em Konoha seria muito mais vantajoso para ele, com a Kushina ajudando com Funjutsu e o Minato ensinando o Hiraishin, que ele aprenderia a usar nesse meio tempo. Não no mesmo nível que o Minato, mas melhor que o Tobirama. Além disso, o Naruto começaria a aprender Senjutsu muito cedo. Como o Minato domina o modo sábio perfeito, então faria sentido ele mostrar isso ao filho desde cedo e enviá-lo ao Monte Myoboku. E já que no próprio canone o Naruto dominou isso rápido, aqui ele teria o modo sábio já no início do Shippuden, tendo já alguns anos de experiência com isso. O Minato também falaria pro Naruto sobre a ideia dele de adicionar elementos no Rasengan. E seria até legal o próprio Naruto conseguindo fazer isso antes mesmo do que o próprio Minato iria conseguir. E com isso, ele ultrapassaria o nível do Kakashi e todo o time 7 sem muita dificuldade. Agora, com o Sasuke, ele seria basicamente sua versão inicial do Shippuden, rápido, com várias formas de Chidori, domínio de Genjutsu, mais ninjutsu de fogo e o Sharingan no terceiro Tomoe. A única grande diferença é que ele não teria uma obsessão por vingança, com seu objetivo realmente sendo se tornar uma Uchiha vivo. Já a Sakura, sem Tsunade na vila, treinaria muito mais diretamente com Kakashi. Como os dois têm pouco chakra, mas grande controle e inteligência, então ela evoluiria no estilo dele, com Taijutsu limpo, Jutsu a mais, mas com um foco a mais em Genjutsu. Esse seria o novo time 7, sendo todos eles Chunins. E assim, quando reviveria sua melhor era. Os Uchihas teriam função na vila, o Fugaku estaria forte na política, a Kushina como o Jinchuriki e o Minato como o Kage mais poderoso naquele momento. Até o Orochimaru, que seria uma ameaça futura, estaria preso, ficando assim com o único perigo real sendo o Obito, que, ao ver seu antigo sensei transformar Konoha na vila mais forte do planeta, perceberia que precisa acelerar tudo. Alguns eventos seguiriam iguais, como Deidara e Sazori ainda iriam capturar o Gaara. O time 7 então seria enviado para resgatar o Gaara por ser o grupo mais qualificado, chegando assim ao esconderijo rápido o suficiente para interromper a extração do Shukaku, tendo assim uma luta do Sazori e Deidara contra o time 7 mais a Shio. E sim, eles venceriam sem perder ninguém. O Gaara seria salvo ainda vivo e a Shio não precisaria se sacrificar. Esse resgate seria o ponto de virada do Gaara, porque antes, quando ele foi humilhado por Naruto e Sasuke, ele não teria mudado, porque não havia motivo nenhum. Mas com a ajuda da influência da Temari do Kankuro, depois dele perder totalmente seu orgulho, ele pouco a pouco teria abandonado a sua mentalidade de matar para existir. E a partir daqui o ciclo se repetiria. O Hidan e o Kagu seriam rapidamente derrotados e isso colocaria o Obito em desespero, já que nada funcionaria em Konoha e ela continuaria inteira. Então, para não perder completamente, o Obito então aceleraria o plano. Ele pessoalmente iria atrás da 9 caudas com o Pen e a Konan, enquanto enviaria o Kizami para capturar 8 caudas. Isso, por sinal, seria a pior decisão possível dele. Konoha não seria mais a vila cheia de brechas do passado.
O Minato não hesitaria em aumentar as defesas nesse tempo depois da Akatsuki ter começado a agir. A vila inteira teria sido redesenhada com lacres feitos por uma Uzumaki, a Kushina, sensores e uma rede de marca de Hirashi muito mais ampla, que teria colocado junto com Naruto. Além disso, o Pen e o Obito teriam que atravessar ninjas de elite, como o Kakashi, o Sasuke, o Itachi, o Fugaku, o Gai, o Shizui, o Naruto com o Motosabe Hirashi, a Sakura e o próprio Minato, tendo aí 2 usuários de teletransporte e um usuário de velocidade absurda, que seria quase que impossível os inimigos alcançarem a Kushina sem serem interceptados. E claro, a própria Kushina não estaria sozinha. Com todo mundo sabendo que poderia ter seus Jinchurikis sequestrados, a vila já teria um protocolo de proteção ao Jinchuriki. Então o Pen sequer teria tempo de erguer um Shinra Tensei para destruir Konoha, igual ele fez. Mesmo que tentasse, o intervalo do Shinra Tensei depois faria ele ser derrotado por algum dos 3 mais rápidos que tinha ali. Então só bastaria o Minato ou até o Naruto chegarem perto do caminho Deva no exato momento do intervalo e conseguisse acertar um Rasengan para derrotar o principal caminho ali. Então assim, eles ainda iriam falhar, mas o Nagato não morreria e seu corpo verdadeiro não seria descoberto. O Jiraiya nunca teria ido investigar a Vila da Chuva, e ele ainda estaria vivo. E com a derrota deles, a guerra se tornaria inevitável. Enquanto isso, o Kizami, que foi enviado para capturar o Hashibi, falharia, e o Haikage, ao descobrir isso, teria informado a todo mundo. Assim, a Akatsuki seria tratada como uma ameaça mundial, e sem esperar alianças formais entre todos, cada país liberaria seus melhores esquadrões para caçar cada um que sobrou da Akatsuki, que não eram muitos, então não iria demorar. A Koan e o Nagato, que estariam na Vila da Chuva, seriam encontrados por Itachi e Shizui. E tanto o Itachi, que não teria sua doença desenvolvida ainda, e o Shizui tem um genjutsu muito forte e que, combinados, conseguiriam derrotar a Koan rapidamente. Já o Nagato, por outro lado, seria deixado para um outro momento. Os dois juntos não teriam força para derrubá-lo diretamente assim, enquanto com o Kizami, após falhar, tentaria se esconder no País do Ferro, mas o Haikage, que estava buscando vingança por Bi, o encontraria junto com o irmão, e a luta seria curta. O Kizami não teria como lidar com os dois ao mesmo tempo, e no meio disso, o Obito teria traído o Nagato para tomar o Rinnegan e acelerar seu plano, mas mesmo fortalecido por esse olho, não teria como enfrentar tantos ninjas de nível Kage assim. E quando a guerra estourasse, o exército de Obito enfrentaria Konoha com o Naruto e Motosabe, o Sasuke, Itachi, Shizui, Fugaku, Kakashi, Gai e o Jiraiya, também com Motosabe e alguns outros ninjas aí. O Kamui até deixaria a batalha complicada, mas com Kakashi ali, a vantagem do Obito diminuiria ao ponto que o seu Kamui seria quase que inútil naquela situação com tanta gente rápida. E no momento que a máscara dele caísse e fosse quebrada, o Minato e o Kakashi poderiam até tentar fazer ele parar com tudo, mas isso não teria dado certo. O Obito no original teve várias variáveis que o fez mudar no final de tudo, e aqui isso não teria. Então, no fim, o Kakashi seria forçado a matá-lo, encerrando assim a ameaça da única forma possível, terminando a guerra ali mesmo. As nações sobreviveriam e Konoha se tornaria referência absoluta, com Minato reconhecido como o Hokage que encerrou as consequências da geração anterior. Afinal, foram eles que prenderam o Orochimaru, desmantelaram a Akatsuki e impediriam todos os desastres que viriam dela. No fim, todo esse cenário nasce de uma única mudança, o Minato confiando no plano da Kushina. Com isso, 3 pilares permanecem de pé. O Minato, a Kushina e o clã Uchiha, e tudo o que conhecemos como tragédia deixa de ser possível. A infância do Naruto é boa, o massacre não acontece, a Anbu não é distorcida e o sistema político de Konoha não é horrível graças ao Minato ter expulsado os anciões e o Danzo, enquanto ele mesmo toma conta das coisas. E claro, não deixando o Hiruzen no poder. A única coisa ruim que teria nisso aqui é que a mensagem principal da história original não vai existir mais. Sem uma dor inicial para o protagonista, não existe um Naruto que precisava provar seu valor ao mundo. Sem a empatia que ele construiu através de tudo que ele passou, faz com que ele não consiga terminar esse ciclo de ódio. Esse mundo seria muito melhor para os personagens, mas muito mais pobre em mensagem. O Naruto cresceria forte, brilhante, guiado por pai e mãe, mas perderia o poder que a Kurama poderia dar a ele. Ele ainda superaria o Minato, alcançaria talvez o Tobirama, mas nunca chegaria no nível do Hashirama e Madara, sem a ajuda do Hagoromo. O clã Uchiha existe, o Sasuke se tornou o orgulho da família e não a última pessoa deste clã quase totalmente extinto. E claro, o filho de cada um deles teria finalmente a voz. Agora eu quero saber, você escolheria esse mundo mais leve, mesmo que isso apagasse toda a mensagem emocional que fez Naruto ser Naruto? Ou prefere o mundo original? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.